É maravilhoso podermos nos reunir na presença do nosso Deus e prestar esse culto de louvor, de adoração. O nome dele é devido. Nós temos trabalhado durante o ano até que ele venha, e hoje eu quero propor um tema bem simples, mas com uma profundidade muito grande. Até que ele venha, confie nas promessas reveladas na oração do Pai Nosso. Vamos todos juntos recitar bem forte o tema dessa nossa reflexão. Confie as promessas reveladas na oração do Pai Nosso. Se você tem a sua Bíblia física no seu aplicativo do smartphone, por favor, acesse em Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso de número 13, que vai ser a base dessa nossa reflexão nesta noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 9 até o verso de número 13. Você também poderá estar acompanhando a leitura na projeção. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, diante da tua palavra lida nesse momento, nós pedimos a tua graça, nós pedimos o teu favor, que o teu Santo Espírito nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar de forma personalizada a cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor para poder com fidelidade transmitir a tua palavra aos meus irmãos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele faz parte de uma seção de ensinamentos de Jesus que ficou muito conhecida como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus, então, ele inicia falando das bem-aventuranças, uma visão focada nos valores espirituais, como a humildade, a misericórdia, a justiça, na qual descreve o caráter do cidadão do reino de Deus e oferece uma esperança de recompensa divina na vida presente e na vida vindoura, na vida eterna. Essas promessas, elas estão centradas em bênçãos espirituais, salvação, consolo, comunhão com Deus e recompensas celestiais. Algumas promessas, elas são condicionadas, depende de ações, depende de práticas da justiça, de buscar a Deus e de cumprir os seus ensinamentos. O contexto, então, desse sermão, ele enfatiza uma vida de retidão e obediência a Deus como base para receber, então, essas promessas. E diante disso, nós vamos refletir numa das passagens mais conhecidas e amadas da palavra de Deus, que é a oração do Pai Nosso. Essa oração, nos ensinada por Jesus e aos seus discípulos, não é apenas um modelo de como orar, mas também uma revelação profunda das promessas de Deus para as nossas vidas. Cada linha dessa oração, cada palavra dessa oração, nos convida
a confiar em Deus como nosso Pai, presente, provedor, perdoador e protetor. Então nós iremos meditar em 6 promessas que nos são reveladas por intermédio da oração do Pai Nosso, que nos ensina a viver uma vida de confiança na soberania, no cuidado e no amor de Deus. A primeira promessa, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. A oração começa com uma declaração poderosa. Deus é nosso Pai. Essa não é uma saudação qualquer. É uma promessa de relacionamento íntimo com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso de número 15, diz que recebemos o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso significa que Deus não apenas está nos céus distante, mas é um Pai amoroso, presente, que nos acolhe como seus filhos. Confiar nessa promessa significa reconhecer que temos um Pai celestial que nos conhece, nos ama, está presente, pronto a nos ouvir. Quem sabe algumas pessoas aqui nesta noite teve um pai ausente, um pai que nunca esteve presente, nunca conversou, não deu atenção, não demonstrou carinho, afeto, amor. Quem sabe nesta noite pode haver alguém que foi abandonado pelo seu pai, que foi abusado fisicamente, emocionalmente pelo seu pai. Quem sabe aqui nesta noite pode ter alguém que jamais conheceu o seu pai. Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, de solidão, de dúvidas, de incertezas ao longo da sua vida, mas ao olharmos para a oração do Pai Nosso, fica evidenciado que nós temos um Pai presente, um Pai que não nos abandona e que nós podemos nele confiar todos os momentos da nossa vida. O rei Davi, quem sabe no momento mais difícil da sua vida, quem sabe vivenciando crises familiares, crise com outros reinos, com outros inimigos, no Salmo de número 27, ele de forma muito clara e profunda, ele diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Quando oramos o Pai Nosso, nós somos convidados a nos aproximar deste Deus com confiança, como filhos que sabem que serão ouvidos em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida. Deus é o nosso Pai, pronto a nos ouvir, quando colocamos diante dele as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas petições. Há uma segunda promessa na oração do Pai Nosso: santificação. Santificado seja o teu nome. Aqui nos chama a reconhecer a santidade de Deus. Santificar o nome de Deus é reconhecer que Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é soberano. Essa parte da oração nos lembra que temos um Deus que merece a nossa reverência, a nossa adoração. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, o verso de número 13, ele diz: os serafins proclamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Confiar nessa promessa significa viver de forma que honre o nome de Deus. Essa santificação não parte de nós ao dizermos santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome. Na verdade, é um reconhecimento que Deus, Ele é santo e que Ele, através da sua vida, Ele quer santificar os seus filhos. Estamos assim pedindo que esse Deus santo, esse Pai santo, se manifeste em nossas vidas e no mundo. Isso nos desafia a viver com integridade, refletindo o caráter de Deus nas nossas vidas, na forma que falamos, na forma que pensamos, na forma que vivemos. Pergunte a si mesmo: as minhas ações têm glorificado o nome de Deus? As minhas ações têm manifestado esse Deus santo que tenho buscado, que tenho cultuado? Confie que a busca da santidade é um processo no qual Deus muda a nossa vida, o nosso coração, para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. Uma terceira promessa que nós encontramos na oração do Pai Nosso é a vontade soberana. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar pelo reino de Deus, pela realização da sua vontade soberana. E essa é uma promessa que Deus está no controle do seu plano perfeito. Por favor, preste atenção aqui. Algumas vezes a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: se Deus quiser, no final do ano, eu vou comprar uma casa. Se Deus quiser, logo eu troco de carro. Se Deus quiser, eu vou realizar o meu sonho. Quando, na verdade, essa expressão, ela tem se tornado um jargão corrente nos nossos dias. Porque quando, na verdade, as pessoas que falam isso, se Deus quiser, elas estão dizendo que elas querem. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós precisamos entender o seguinte: e se Deus não quiser? Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus soberano sobre todas as coisas. E é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina, uma dependência total desse Deus Todo-Poderoso. Confiar nessa promessa significa entregar nossos planos, os nossos desejos, confiando na vontade de Deus. E é um desafio que nós temos. Quantas vezes tentamos controlar as situações, as circunstâncias, e Deus fica aquém dos nossos projetos. Orar pela vinda do reino é um ato de rendição, confiando que Deus trabalha para o nosso bem, mesmo quando não entendemos a resposta de Deus. Entregar as nossas ansiedades para que Deus prevaleça com a sua vontade é um desafio que todos nós temos quando entendemos que temos o Pai Nosso, que age, que intervém em nosso favor. Mas uma quarta promessa revelada na palavra de Deus é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição
nos lembra que Deus é o provedor, o pão de cada dia. Simboliza todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Quando lemos em Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo assegura: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Confiar nessa promessa significa descansar nos cuidados de Deus, mesmo em tempos de escassez. O Pai Nosso, Ele sabe de tudo aquilo que necessitamos, mesmo antes de nós pedirmos alguma coisa. Talvez aqui nesta noite, você possa estar preocupado com suas finanças, com a saúde, com a família. Não se esqueça que o Pai Nosso nos convida a confiar na sua provisão. E no tempo certo, Ele age em nosso favor. Nós devemos orar com fé, sabendo que o mesmo Deus que alimentou seu povo lá no Egito, saindo da escravidão, conduzindo rumo à terra prometida, Ele enviou o maná que desceu do céu, a provisão alimentando o seu povo. E assim é Deus que age, suprindo não os nossos caprichos, suprindo cada uma de nossas necessidades. Esse é o Pai Nosso. Uma quinta promessa que podemos ver é o perdão. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqui nós encontramos uma promessa de Deus, mas também é um chamado à responsabilidade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João, capítulo 1, o verso de número 9. O perdão de Deus é uma promessa de restauração que está ligada intimamente ao compromisso de perdoarmos aqueles que nos magoam, aqueles que nos ferem. Eu me lembro quando criança, participava de uma escola bíblica dominical. Eu sempre fui assim, uma pessoa bastante comunicativa quando criança. Gostava de responder em primeiro lugar todas as perguntas. E a professora da escola bíblica dominical, ela narrava esse momento. Quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Porque a lei indicava esse número. E Jesus prontamente diz a Pedro: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando eu vi isso da professora da escola bíblica dominical, eu falei: tia, eu sei a resposta. São 490 vezes. Aquela professora olhou com muito carinho para mim e disse: Jabinho, você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Muitas vezes nós queremos limitar o perdão de Deus. Tem um parente, tem um familiar, tem um amigo, tem um colega de trabalho que tem pisado na bola comigo, eu já cansei de perdoar. Mas quando olhamos para o perdão de Jesus Cristo, manifesto na cruz do Calvário por cada um de nós, e olhamos nesta noite para as nossas vidas,
Quantas vezes transgredimos a lei de Deus? Quantas vezes deixamos de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta, pecando? E mesmo assim, o Pai Nosso, Ele nos perdoa as nossas falhas, sempre pronto a nos receber ao ouvir quando pedimos o perdão. E dessa mesma forma, dessa mesma maneira, nós devemos proceder com aqueles que nos magoam, com aqueles que nos ferem. O perdão, ele é libertador. Quando liberamos o perdão diante daquelas pessoas que nos magoam, que nos ferem, nós confiamos nesta promessa que temos um Pai amoroso, um Pai que nos conhece, que conhece as nossas aflições, as nossas dores, está pronto a nos ouvir, a cuidar e a perdoar as nossas dívidas que temos contra o Pai Celeste. E assim devemos fazer com as pessoas que agem desta forma conosco. Temos como referência o próprio amor de Deus manifesto em Jesus, na cruz do Calvário. E por fim, a promessa da proteção. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração, ela termina com um pedido de proteção contra a tentação e o mal. Essa é uma promessa de que Deus é o nosso escudo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso de número 13, ele diz: está escrito que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele sempre proverá uma saída. Confiar nessas promessas significa depender de Deus, da sua força, em meio às lutas espirituais que enfrentamos. O inimigo, ele pode tentar nos desviar, mas Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando oramos, livra-nos do mal, reconhecemos que o poder, a autoridade pertence a Deus. O salmista, no Salmo de número 121, versos 7 e 8, ele diz: o Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma, o Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Uma proteção permanente em todas as áreas da nossa vida. Por favor, se coloque em pé. A oração do Pai Nosso não é apenas um conjunto de palavras, um mantra, uma reza, mas é um guia para a vida, uma vida de confiança nessas promessas que nos são reveladas. O Pai Nosso, Ele é santo, soberano, provedor, perdoador e protetor. E Ele quer sempre estar ao nosso lado. Nesse momento, vamos fazer desta canção a nossa oração. Buscamos a vontade
deixa o céu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai nosso, que entende as nossas angústias, as nossas aflições, e sempre está perto daqueles que o buscam em espírito e em verdade, nós pedimos que a cada dia da nossa vida, nós possamos entender o modelo deixado por Jesus e de coração vivenciar na nossa vida, na nossa caminhada. É no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.